Os autoaplicáveis são jornada de trabalho de 44 horas semanais, o pagamento da hora extra e o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas. Todos os demais direitos, fundos de garantia, seguro-desemprego, adicional noturno, todos esses ainda nós precisamos aguardar a promulgação de legislação específica sobre o tema, que é o que falta a regulamentação, o que a gente espera que aconteça em 90 dias. Então, vamos imaginar uma pergunta prática. Já é preciso recolher o fundo de garantia a partir de quando? Por enquanto, não. Tem data prevista. Precisamos aguardar a regulamentação para que esse direito aconteça com efetividade. Tá, mas o povo está fazendo esse barulho todo por causa de quê, então? Se a população, por exemplo, está tendo direitos estendidos, mas ainda tem coisas que estão a se definir. Veja bem, as pessoas acham que vai ficar mais caro. Eu vi uma matéria num dos principais portais de notícias essa semana que falava: empregado doméstico agora virou artigo de luxo. Veja o conteúdo discriminatório que traz nesse tipo de fala, né? Porque trabalho não é mercadoria. Isso está na Constituição da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, não se compara, não é artigo de luxo. Trabalho é trabalho, ele tem que ter o mesmo valor para você que é jornalista, para mim que sou advogada, para a empregada doméstica que está cuidando da casa da gente. Inclusive, quero só quebrar o protocolo, que eu fiquei de mandar um beijo para a Cibele, que é a pessoa que cuida com carinho. Quebre todos. Isso, a pessoa que cuida com carinho da minha casa. Mas então, recapitulando, o barulho é porque as pessoas acham que vai ficar mais caro. Então, as pessoas me consultam falando: Luciana, então agora eu vou ter que pagar hora extra para o meu empregado. Você não vai ter que pagar hora extra se você obedecer o limite de jornada estabelecido pela Constituição. Que é de 44 horas. Se você for humano, você vai ter que pagar normal. Exatamente. Se a pessoa ficar... É normal. A gente conversava até aqui em off, dizendo o seguinte, que a palavra doméstica ficou meio caracterizada como assim, pessoas menos desfavorecidas. Então, a gente pode pagar como for. Você pode ficar até as 8 horas da noite? Pode, pelo menos... tudo bem, a gente vai pagar o mesmo valorzinho. Agora, se a palavra fosse secretária pessoal, a coisa mudaria, né? Porque daí você vai ter que pagar hora extra, porque há um respeito maior sobre a nomenclatura. E é realmente o que foi estendido. Vamos respeitar a classe das domésticas. Que, aliás, doutora, a própria classe já tinha muitas divisões, porque há quem goste, né, da classe de ser no anonimato, na informalidade, e isso vem regulamentar tudo, né? Exatamente. Janaína estava falando aqui há pouco tempo atrás sobre a questão do intervalo entre a jornada, né, do conhecido intervalo de almoço. Então, as pessoas me perguntam, como que eu vou possibilitar um intervalo de 1 hora para o meu empregado doméstico se isso vai coincidir com o meu horário de almoço? Veja bem, isso é uma questão, né, contratual, as partes vão ali estabelecer os parâmetros, os limites disso, mas é uma questão humanitária. Se você tem direito a parar, sentar à mesa para poder fazer as suas refeições, por que não estabelecer esse mesmo direito para o empregado doméstico também? E um outro entrave também entra a questão, por exemplo, do adicional noturno, porque às vezes o empregado dorme na casa do patrão, né? Sim. E até que ponto não deve ser adicional noturno ou deve ser adicional noturno? Olha só, o trabalho noturno é aquele trabalho, isso eu estou te falando de acordo com a CLT, porque como ainda não tem legislação, não houve a regulamentação, o adicional noturno é um desses direitos que ainda dependem de regulamentação, eu estou te dizendo como funciona para o trabalhador comum, trabalhador regido pelo regime da CLT. É que obviamente vai acabar sendo também para... Acredito que não deva fugir muito disso, não. O trabalho noturno é aquele executado entre 22 horas do dia de hoje até 5 horas da manhã do dia seguinte. Essa é a jornada noturna, que também é computada de forma diferente. A hora noturna ela não tem 60 minutos, ela tem 52 minutos. Então, é um cômputo diferente. Se o seu empregado está dormindo em casa, no momento em que ele está dormindo, ele não está trabalhando para você. Jornada, o conceito de jornada no direito do trabalho é aquele tempo que o trabalhador está à sua disposição, aguardando ou executando ordens. Então, quer dizer, se, por exemplo, o casal resolveu sair e aí chegou 1 hora da manhã em casa e o empregado está dormindo, tomando conta do neném, isso é adicional noturno? Isso é jornada à disposição, se o bebê estiver dormindo. Vamos imaginar, mas ele o casal saiu, a empregada está dormindo ali, né, acompanhando, tomando conta do bebê. O tempo que ela está dormindo, ela está à disposição. Se o bebê está dormindo, efetivamente ela não está trabalhando, mas ela está de prontidão, ela está à disposição para trabalhar a qualquer momento. Isso na CLT é chamado de jornada à disposição e essa hora ela é paga com acréscimo de 30%. 30%. Agora, se durante esse período que o trabalhador está olhando o bebê, ele efetivamente tiver que parar para dar um banho,
banho, para servir uma Ou refeição, for para dar um acordado ali. medicamento, isso é jornada de trabalho. E aí ela é paga como hora extra e como adicional noturno, Então, quer dizer, que é o se- que depende de regulamentação Situação ainda. hipotética, o cara pegou, o empregado doméstico pegou o serviço 8 horas da manhã, e aí, teoricamente, tem que largar às 6 com uma hora de almoço, né? Basicamente seria isso. Isso é passível de Negociação. de negociação entre as partes. Mas vamos pensar nessa situação hipotética. Aí deu 6 horas, o patrão fala, olha, eu vou sair para jantar e a gente vai estender até 1 da manhã. E se o camarada vai ficar acordado até essa hora, É hora extra. muita hora extra. É muita hora extra. E aí entra adicional noturno? Não, é só hora extra. Se for nos moldes da CLT, a partir das 22 horas. E isso é o que a gente Aí vira precisa adicional aguardar. noturno. A gente precisa aguardar como Entendi. é que o Congresso vai delimitar esses novos parâmetros, Não, como é aí que vai nesse regulamentar. caso fica caro mesmo, né? Se o camarada pegar o cara de 8 da manhã até 1 da manhã, aí vai ficar caro mesmo, porque aí tá sugando o coitado do empregado. E ele tem que pagar por isso. Mas né? é justo. Não, claro, né? Sim, claro. é... Eu não estou defendendo o patrão. O padrão, ele utilizou o serviço, ele tem Ele que está pagar. pagando pelo serviço que lhe foi prestado, Claro. como qualquer outro serviço. Sem dúvida nenhuma. Mas o que os empregados estão achando disso na sua experiência? Você deve ter muito contato como trabalhista, Não é muito odiando. contato com o empregado doméstico. Não, mas porque às vezes tem uns que estão preocupados com a perda Sim. do emprego, etc e tal, né? Porque a gente já viu aí alguns mandando o empregado embora, agora eu vou contratar só diarista. O que eu oriento normalmente é que as pessoas tenham calma e esperem essa regulamentação para poder ver o que vai acontecer. Porque, via de regra, o impacto financeiro no bolso do empregador não é tão grande quanto as pessoas estão imaginando Não dá uns 30% que de aumento, seja. por exemplo? Não. Não, o custo empregado com os encargos, mais ou menos, a gente costuma computar com 1,3. Isso já com o fundo de garantia, a previsão do 13º salário, as férias, enfim. Então, é o que eu estou dizendo. O que tem reflexo pecuniário? Aquilo que realmente for serviço prestado. Então, o seu trabalhador vai ter direito à hora extra se ele trabalhar além do limite de jornada. Se ele cumprir o limite da jornada, né, semanal de 44 horas, isso não vai ter nenhum acréscimo pecuniário. O acréscimo pecuniário imediato que a gente espera é o depósito do fundo de garantia, que 8% não é tanta coisa assim, se você parar para poder pensar, porque ainda teremos, né, o Congresso prometeu que vai reduzir o INSS, então vai haver uma certa compensação. Como você vai equivaler Exatamente. equiparar um ao outro. Então, assim, os encargos pecuniários, num primeiro momento, se o empregador ele cumprir todas as obrigações, seguir todos os direitos da forma como deve ser, como tem que ser, o impacto financeiro não vai ser muito Resumindo, grande. doutora, vai ser uma profissão como qualquer outra, Como qualquer outra. abençoada e tratada com respeito E como outra qualquer coisa, na prática, se a gente parar para poder pensar, o perfil do empregador que tem uma empregada doméstica todos os dias na casa dele, é mensalista, é diferente do perfil do empregador que contrata uma diarista, Sim. que era o que a gente estava comentando aqui antes Sim. da entrevista. Então, eu acredito que vai haver mercado para todo mundo, Sim. porque o que está acontecendo? O preço da diária está aumentando. Ontem eu estava acompanhando no mercado mineiro, o preço da diária da faxina, da diária da passadeira, da lavadeira, ela aumentou 22% nos últimos 6 meses. Uau. Doutora, eu vou ter que encerrar, o assunto está excelente, mas a gente já estourou todo o tempo do mundo aqui. Eu quero que você deixe os seus... Quero te agradecer, foi assim, muito sucinta, muito rápida e muito direta. Acho que sai da dúvida aqui Claro. só quem quiser. Bom, eu queria que você deixasse seus contatos para quem tiver um pouquinho mais de dúvidas acerca dessas regulamentações que ainda não estão definidas, pode entrar em contato com você, né? Isso, o meu telefone é o 31 3291 7256, no celular 31 8428 8928 e o meu e-mail é luchamone@hotmail.com. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de debater aqui um assunto tão importante para a sociedade. Muito obrigado. bem.